Posso te contar uma curiosidade bíblica? Mesmo em sua velhice, Deus prometeu um filho a Abraão. E esse filho seria o filho da promessa, onde toda a descendência de Abraão sairia de Isaac. E Abraão teve seu filho. Isso foi um milagre muito bonito, de fato. Mas lá em Gênesis 22, a história muda de tom. Deus faz um pedido muito difícil a Abraão. Toma Isaac, teu filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto, sobre um dos montes que eu te indicarei. Sempre quando eu leio essa passagem, eu tenho duas dúvidas. Por que Deus pede isso? E como que Abraão, ele aceitou esse pedido sem nem mesmo hesitar? Deus faz esse pedido, que foi um teste de fé, com certeza. Mas foi muito mais do que isso. E Abraão, ele obedeceu isso, ele obedeceu ao pedido de Deus, porque lá em Hebreus 11:9, diz que Abraão sabia que Deus era poderoso o suficiente para ressuscitar seu filho, Isaac, no terceiro dia de sua jornada. E quem mais ressuscitou no terceiro dia após sua morte? Sei lá. Então, Abraão levou seu filho Isaac para o Monte Moriá e o fez levar o próprio instrumento de seu sacrifício, sua própria lenha. Chegando lá, Isaac até perguntou para Abraão onde estava o cordeiro para o sacrifício. E Abraão responde que Deus proverá. E Deus proveu, 2000 anos depois, um cordeiro perfeito que tiraria o pecado do mundo. E no último momento, Deus impediu Abraão de sacrificar seu filho, com o anjo do Senhor dizendo que não era para ele colocar a lâmina sobre o menino. Muitas pessoas acreditam, inclusive eu mesmo acredito, que esse anjo do Senhor, na verdade, é Jesus Cristo agindo no Antigo Testamento. Aquele monte, Monte Moriá, é o nome que Abraão deu para o monte, que significa Deus proverá. Mas por que ele disse Deus proverá e não Deus proveu? Porque Abraão, ele viu ali preso um carneiro para o sacrifício. E Deus alertou ele dizendo que aquele seria o carneiro ideal para o sacrifício. Mas, na verdade, um carneiro nunca foi utilizado para um sacrifício de verdade, um sacrifício que Deus gostasse. Deus sempre ele aceitou um cordeiro como sacrifício. E um carneiro, ele é uma espécie de cordeiro, só que mais velho. Então, Deus precisava para o seu sacrifício de um cordeiro. Por isso, Deus não proveu um sacrifício, sim Deus proverá um sacrifício que tiraria o pecado do mundo. Isso não é uma coincidência, na verdade, é uma sombra do que Deus teve com seu Filho, Jesus Cristo. João 3,16, desde o Filho unigênito, desde o Filho carregando o próprio instrumento que seria sacrificado. Tudo aponta para Cristo, desde o Antigo Testamento. Gente, Cristo não é um personagem que surgiu no Novo Testamento, não. Desde o princípio, tudo aponta, diretamente ou indiretamente. A Bíblia inteira aponta para Jesus Cristo. Muito bonito, né? Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima.